de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Chega a 40 o número de mortes provocadas pelo Covid-19 no Maranhão e quase 800 pessoas testam positivo para a doença. O governo do Maranhão diz que a aquisição de respiradores para o estado foi operação de guerra. Confira também: mais de 20 cidades decretam situação de emergência por causa das chuvas no Maranhão. Famílias de baixa renda ficam isentas da conta de luz de abril a junho. E a Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para 3.300.000 pessoas. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta sexta-feira, chove em vários momentos do dia e da noite no litoral do Maranhão. No interior do estado, o sol deve aparecer durante o dia, com previsão de chuva entre a tarde e a noite. Tem alerta para temporais no norte e oeste do Maranhão. Nas cidades de São Luís, Santo Inês, Açailândia, Caxias, Grajaú e Araioses, tem previsão de tempestades durante a manhã. Em Araioses, pode ocorrer aguaceiros no período da tarde. Em Barra do Corda, tem chuva forte à noite. Na cidade de Imperatriz, chove forte praticamente durante todo o dia, tarde e noite. Máxima hoje de 27 graus em São Luís, 29 em Caxias, Santo Inês, Açailândia e Urbano Santos. Nas cidades de Imperatriz, Grajaú e Barra do Corda, a máxima é de coronavírus. O estado do Maranhão já confirmou 40 mortes por Covid-19 e o número de infectados confirmados chega a quase 800. As últimas atualizações sobre o novo coronavírus no Maranhão você confere com a repórter Taliana Luiz. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim na noite dessa quinta-feira dos casos do novo coronavírus no Maranhão. Segundo a Secretaria, mais 102 novos casos positivos foram registrados nas últimas 24 horas e mais 3 novos óbitos, totalizando 40 mortes pela Covid-19. Trata-se de 2 pessoas residentes no município de São José de Ribamar e uma em São Luís. De acordo com os dados, sobe para 797 o número de casos confirmados da Covid-19 em 28 municípios. Até o momento foram realizados 3.262 testes laboratoriais para a Covid-19 em todo o Maranhão. 96 pessoas foram recuperadas da doença e estão assintomáticas. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. A aquisição de respiradores para o estado do Maranhão teria sido uma verdadeira operação de guerra, segundo o governo estadual. Toda a operação para a chegada dos respiradores durou cerca de 20 dias. Vamos conferir na matéria de Ariane Póvoa. O governo do Maranhão definiu como operação de guerra a estratégia montada para transportar respiradores e máscaras importados da China para o estado. No total, são 187 aparelhos respiradores que vão ser utilizados no combate à pandemia do coronavírus. 107 foram recebidos na última terça-feira e os outros 80 equipamentos devem chegar ao Maranhão até o fim deste mês. Foram adquiridas também mais de 200 mil máscaras. A iniciativa, segundo o governo do estado, é fruto de uma rede solidária formada por empresários que doaram ao estado cerca de 10 milhões de reais. As doações e a compra do material são coordenadas pela CEINC, Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia. Em entrevista à Rádio Timbira do Maranhão, o secretário da pasta, Simplício Araújo, deu detalhes da operação. Esta semana recebemos 107 dos 187 respiradores comprados como auxílio da classe empresarial do Maranhão. Quem viu esse avião chegar aqui não imagina a operação de guerra que nós fizemos para a aquisição e para o transporte desses equipamentos. Pedimos socorro a 2 grupos econômicos. Os empresários adquiriram os equipamentos. Essa logística foi realizada pela Etiópia, chegando até Guarulhos, e depois, no avião privado, nós trouxemos esses equipamentos até o estado do Maranhão. O secretário também citou outras tentativas de compra de equipamentos que não deram certo.
Aqui no país, a nossa Via Crucis começou com uma fábrica em Santa Catarina, onde nós perdemos 150 equipamentos que foram ali requisitados pelo governo federal. Depois nós tentamos a primeira compra na China e perdemos essa compra para a Alemanha, e uma terceira compra foi perdida para os Estados Unidos. Além dos respiradores, o governo do estado informou que está recebendo das empresas doadoras máscaras cirúrgicas, termômetros, álcool 70 e em gel, testes rápidos e serviços gratuitos a profissionais de saúde locais. A operação para a chegada dos respiradores durou 20 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. Você vai conferir no próximo bloco. Municípios do Maranhão devem adotar medidas de contenção e combate ao Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve... estarão abastecidos durante todo o período de atendimento, além das informações que precisam ser prestadas de forma clara ao consumidor. Durante a ação, os fiscais também observaram o tempo do usuário na fila de espera.
horários de funcionamento das agências e o abastecimento dos caixas eletrônicos. A fiscalização também será realizada em lotéricas e correspondentes bancários em todo o estado. Em média, a gente tem encontrado que as medidas têm sido cumpridas e a maior dificuldade que a gente às vezes encontra é em relação ao acúmulo de pessoas na área fora da agência. Mas ainda assim, mesmo nas dependências externas da agência, nós temos encontrado demarcações físicas e os funcionários são orientados para orientar a população para não se aglomerar muito. Outro fator importante é que todos os funcionários do banco estão utilizando também máscaras de proteção. Na cidade de Vitória do Mearim, o Ministério Público emitiu recomendação para que a Prefeitura Municipal adote medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Aglomerações foram registradas em embarcações que fazem a travessia entre povoados. Dalciana Castro. Em Vitória do Mearim, o Ministério Público do Maranhão emitiu 2 recomendações à prefeita Dídima Maria Corrêa Coelho a respeito de ações de prevenção ao novo coronavírus. A primeira recomendação trata da possibilidade de suspensão de restrições às atividades econômicas não essenciais, permitida aos prefeitos pelo decreto estadual editado no último dia 11. No documento, a promotora de justiça, Karina Freitas Chaves, quer que a prefeita informe em até 24 horas especificamente quais serviços de atividade econômica estão em funcionamento e quais foram paralisados. A segunda recomendação trata sobre a travessia por meio de canoas entre o povoado Japão e a sede do município de Vitória do Mearim. No local está havendo intensa aglomeração de pessoas, além de serem utilizadas embarcações em péssimas condições que não oferecem segurança aos ocupantes. Outro ponto levantado pelo MP é o fato de que os condutores das canoas estão desempenhando suas funções sem qualquer suporte técnico e sem terem participado de nenhum curso ou profissionalização. A promotoria recomenda que a prefeitura paralise imediatamente as atividades de travessia, com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em Presidente Dutra, o órgão pediu que a Prefeitura Municipal adotasse medidas para atender as pessoas de rua diante da pandemia. Diante da pandemia do novo coronavírus, o município maranhense de Presidente Dutra deve adotar providências que garantam a proteção das pessoas em situação de rua. Por isso, o Ministério Público do Maranhão emitiu uma recomendação encaminhada diretamente ao prefeito Juran Carvalho de Souza e secretários municipais. O documento orienta sobre a elaboração de um plano de contingência emergencial intersetorial, que contém as medidas que devam ser tomadas. O plano deve ser enviado ao Ministério Público num prazo de 48 horas. O promotor de justiça, Clodoaldo Nascimento Araújo, solicitou a implementação de medidas imediatas para assegurar abrigamento em condições de dignidade das pessoas que vivem em situação de rua, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia adequada e à saúde dessa parcela da população. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí?
vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Mais de 20 cidades do Maranhão já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Quem volta com mais informações é a repórter Tereza Cristina. A Defesa Civil informou que 22 cidades do Maranhão já decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas e o aumento no volume dos rios em várias regiões. São 18 cidades a mais que decretaram situação de emergência em comparação ao início de abril, quando o Corpo de Bombeiros contabilizou 789 famílias desabrigadas e 1.801 desalojadas em pelo menos 32 municípios. Desalojada é aquela pessoa que foi obrigada a abandonar temporariamente ou definitivamente sua casa e que não necessariamente precisa de abrigo cedido pelo governo. Já a pessoa desabrigada é aquela que teve a casa afetada por dano ou ameaça de dano e que precisa de abrigo provido pelo governo. A lista com a relação completa dos municípios você confere em nosso site centraldenoticias.radio.br. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. Uma parceria entre a empresa 99 Tecnologia e o governo do Maranhão viabilizou a doação de 4.000 vouchers em corridas por aplicativo aos profissionais de saúde que executam atividades diretamente ligadas ao combate ao novo coronavírus no estado e estejam em atendimento e deslocamento. O primeiro lote, composto por 1.000 vouchers, foi destinado pela Secretaria de Estado da Saúde aos institutos que gerenciam as unidades de saúde da rede estadual, que serão responsáveis por distribuir aos profissionais de saúde. Cada voucher terá o valor de R$15 e será válido para um deslocamento, com a possibilidade de utilização de até 4 vouchers por dia. Política. Elogios à Mandetta e expectativas para o futuro pautam a troca de comando no Ministério da Saúde. Direto de Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran. O meio político e científico repercutiu a troca no comando do Ministério da Saúde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou Luiz Henrique Mandetta, que saiu, e lamentou a troca, dizendo esperar novos rumos com responsabilidade. A nossa homenagem ao ministro Mandetta, a sua dedicação, ao seu trabalho, a sua competência, a sua capacidade de compreensão do problema, de construir as soluções, de diálogo com toda a sociedade, com o Parlamento brasileiro. No Senado, Davi Alcolumbre também lamentou a troca, mas coube ao senador Alessandro Vieira comentar o fator político da mudança. No momento da maior crise sanitária da história do Brasil, e não por motivos técnicos, mas por motivos políticos do presidente da República. Vários governadores também se manifestaram pelas redes sociais. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel se disse surpreso com a alteração. Em Goiás, Ronaldo Caiado, que é médico, desejou boa sorte ao novo ministro. Já no Pará, Jader Barbalho, que está infectado pela Covid-19, disse que a troca não pode representar recuo. Que possa prosseguir com ciência, medicina, conhecimento e respeito à Organização Mundial da Saúde e salvar a vida da nossa população. A comunidade científica também se manifestou, dividida entre preocupação e apoio. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Ferreira, ao substituto de Mandetta não faltará capacidade. O Dr. Nelson Tais tem, sem dúvida nenhuma, todos os quesitos necessários para suprir com toda a certeza e com toda a segurança essa nova etapa que se faz necessária. De Brasília, Paulo Otaran. E o Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem tomar medidas sobre o Covid-19. Vamos voltar a Brasília com a correspondente Luciana Castro.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, em sessão virtual, que estados, Distrito Federal e municípios podem tomar medidas para combater o novo coronavírus, como o isolamento social, com fechamento do comércio e outras restrições. A Corte referendou a liminar do ministro Marco Aurélio, relator do caso, proferida no mês passado sobre o tema. O ministro Alexandre de Moraes destacou a atuação dentro de cada competência para reduzir os efeitos da pandemia. É óbvio que a competência comum administrativa não permite a um município, a um prefeito, a um governador interditar um aeroporto internacional. Isso não é competência municipal. Isso dentro da competência comum, mesmo que se interprete saúde pública, isso é competência geral, nacional, do presidente da República. Da mesma forma, não compete ao presidente da República, porque aí a competência é comum, verificar se naquele município é necessário ou não interditar os bares e restaurantes daquele município em virtude da proliferação do vírus. Com a decisão, governadores e prefeitos também podem definir quais são os serviços essenciais que devem funcionar durante a pandemia. Até então, somente um decreto do presidente Bolsonaro poderia fazer essa definição. Durante o julgamento, o advogado-geral da União, André Mendonça, argumentou que decisões isoladas de estados e municípios têm provocado caos jurídico, prejudicando o funcionamento de alguns serviços essenciais. De Brasília, Luciana Castro. Você vai conferir no próximo bloco. Famílias de baixa renda ficam isentas das contas de luz de abril a junho. E ainda, Caixa paga hoje auxílio emergencial para mais de 3 milhões de pessoas. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. No município de Caxias, um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira com 70 frascos de álcool em gel falsificados. Segundo a polícia, o material foi encontrado dentro de um veículo. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Delegacia Regional de Caxias, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos e será encaminhado para custódia no presídio local. E teve início a operação para a retirada de minério de navio encalhado na costa maranhense. As últimas informações com a repórter Tereza Cristina.
A remoção da carga de minério do navio Stellar Banner começou nesta quinta-feira, de acordo com a Marinha do Brasil. Antes de começar a operação de remoção do porão de número 4, foi necessário a retirada de mais de 3,9 mil metros cúbicos de óleo do navio sul-coreano. Segundo a Marinha, as operações são realizadas com base nas orientações técnicas do IBAMA. O navio está encalhado há mais de um mês a 100 quilômetros da costa do Maranhão. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. A Caixa Econômica Federal paga hoje auxílio emergencial para 3.300.000 pessoas, mas os saques só começarão no dia 27. Adriela Enal. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira o auxílio emergencial a mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do número de identificação social, o NIS, é igual a 2. Também nesta sexta-feira serão depositados R$ 600 para quase 2 milhões de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro e que estão inscritas no cadastro único. O crédito será feito na conta poupança digital da Caixa. O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas, e em caixas eletrônicos. E também poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. A medida visa reduzir os efeitos do coronavírus na economia brasileira. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves. Famílias de baixa renda ficam isentas das contas de luz entre abril e junho. Dilson Santa Fé. As contas de luz do período de 1º de abril a 30 de junho deste ano serão isentas para as famílias de contemplados pelo PBC, o benefício de prestação continuada inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e na Tarifa Social de Energia Elétrica. A garantia foi determinada pela medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de abril, que dispõe sobre medidas temporárias emergenciais para o setor elétrico durante o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Para ter a isenção na conta, o consumo de energia elétrica deve ser igual ou inferior a 220 kWh por mês. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.